E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre os principais livros de inteligência artificial. Vamos então começar com o principal livro de inteligência artificial no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se nós fôssemos listar os 5 principais cientistas de IA do mundo, um deles é o Stuart Russell, que é um dos autores desse livro aqui. Esse livro oferece uma introdução muito abrangente, são mais de 1000 páginas. Essa edição aqui, que é a 4ª, provavelmente terá a 5ª edição também, só que ainda não foi lançada. E esses dois autores, eles abordam desde lá os princípios da inteligência artificial, os primeiros algoritmos, as primeiras formas do ser humano tentar entender o funcionamento de uma rede neural, até vai passar por aprendizado de máquina, deep learning, redes neurais profundas, vai falar de Transformers, que foi essa tecnologia revolucionária, que foi originada por pesquisadores da Google até chegar no momento da IA generativa, que é o momento mais presente. Então é um livro excelente, é um livro tanto técnico quanto também não técnico, ou seja, tem toda a parte técnica, a parte de equações matemáticas, a parte de algoritmos, parte de linguagem de programação, mas também tem muita informação com texto corrido sobre todas as variáveis que envolvem a inteligência artificial no mundo. Quero lembrar o seguinte, todos os livros que eu estou citando para vocês, eu tenho eles físico aqui comigo. Então a gente tem esse outro livro aqui, que é A Próxima Onda, do Mustafa Suleyman, e alerta para os riscos e oportunidades muito discutidos na imprensa sobre o uso da inteligência artificial e também do uso da biotecnologia. É um livro também que fala coisas semelhantes a um outro livro que eu vou falar também, que fala sobre o horizonte de eventos da inteligência artificial, mas também é um livro positivo, que mostra que a inteligência artificial também pode gerar prosperidade, pode fazer com que os seres humanos ganhem tempo, sejam mais produtivos e utilizem o seu tempo para outras coisas mais criativas, porque provavelmente tudo que for automatizado vai ficar com a inteligência artificial. Vamos para o próximo livro, que é o livro 2041, é do Kai-Fu Lee. O Kai-Fu Lee é o... Eu não sei se ele ainda é, mas ele era diretor do Google China, então é uma pessoa assim, que lida com bilhões de pessoas, é uma pessoa muito inteligente. E o Shen, ele é futurista, é aquela pessoa que está lá na empresa para discutir o futuro, as ideias mais absurdas, onde que a gente pode chegar. E eles fizeram um compilado de todas essas ideias e colocaram nesse livro aqui, 2041. E por que 2041? Porque o 4 significa, nos bate-papos, quando você quer substituir uma letra por um número, o 4 seria o A e o 1 seria o I. Então, seria uma forma diferente de dizer AI, 2000, a década não, o milênio, 2000, mas por que 2041? Porque é o milênio da AI, ou seja, da inteligência artificial. Então, aqui ele faz uma certa combinação, ele fala de uma maneira mais simbólica, também de uma maneira mais futurista, mas com análises ali que são reais, ou seja, você lendo ali, você consegue perceber que muitas coisas que são faladas no livro podem realmente vir a acontecer, se é que já aconteceram, Então aborda vários temas em que, principalmente onde a inteligência artificial, seja no micro ou no macro, ela pode ser inserida. Então é um livro bem interessante, vale a pena essa leitura também. Esse livro aqui é um dos meus livros favoritos, é do Ray Curtis, é um cara inteligentíssimo, ele consegue escrever numa fluência, numa conexão de ideias espetacular, e é um livro de muito conteúdo, ou seja, a gente percebe que a pessoa realmente entende de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de deep learning, de algoritmos, de linguagem de programação, de administração de empresas. E ele fala dessa questão da singularidade, que é um termo roubado aí dos buracos negros, Que a gente tem ali o horizonte de eventos, que é um momento ali que não tem mais volta, Você chega no horizonte de eventos de um buraco negro, você será sugado aí para todo o infinito. Então ele fala de
várias coisas, né? Mas também dessa questão de você fundir, né, o ser humano com inteligência artificial, como se já não tivesse mais volta. E eu acredito realmente que não tenha mais volta. Não tem como a gente não ter inteligência artificial nos dias de hoje. Então, esse livro é uma das obras que é a minha favorita, na verdade. Eu tenho esse livro físico, é um livro muito denso, muitas páginas, e é espetacular. E fala basicamente assim, aonde a gente pode chegar com inteligência artificial. Esse livro aqui, Inteligência Artificial para Leigos, ou Artificial Intelligence for Dummies, é uma série de livros muito famosa no mundo inteiro, aborda diversos assuntos diferentes. E ele fala da inteligência artificial antes de chegar à IA generativa. Eu acho que esse livro é de 2017, então assim, é um livro que não pegou inteligência artificial generativa. É um livro interessante, mas particularmente eu não gosto muito, não sei se é porque eu tenho um conhecimento muito avançado ou devido aos autores limitar muito a inteligência artificial e não serem assim. Na verdade, eles são céticos referente às capacidades que a inteligência artificial poderia alcançar. Então, várias premonições, digamos assim, que esses autores fizeram não se concretizaram, e hoje a gente tem aí a inteligência artificial incluída em diversos sistemas diferentes, fazendo até música. Então, é interessante, é um livro que vale a pena ler, só que ele não pega IA generativa, ou seja, você não vai ver nesse livro falando de ChatGPT, de Grok, de Gemini, de Meta AI, né? Deixa eu pensar aqui, Midjourney. Então tudo isso que Perplexity, tudo isso que envolve IA generativa, que é o mais discutido, você não encontra nesse livro. É um livro bom, mas vale deixar aqui essa ressalva. Esse livro aqui é até uma comédia, não pelo conteúdo do livro, o livro é muito bom, mas por essa tradução aqui que fizeram, que é a pior de todas, né? A tradução diz o seguinte, ó, inteligência artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. É do Kai-Fu Lee, que é do ex-diretor lá da Google China. E o título não é esse. O título é AI Superpowers, né, que fala da China, dos Estados Unidos, do Vale do Silício e das grandes corporações. Não fala nada de robô, de como amamos, nos relacionamos. Isso aqui é clickbait. Típico da Globo, né, aqui é a Globo Livros, fazer isso. É um livro ótimo, excelente, mas não é relacionado a robô, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e não é. Tá? O título original desse livro é AI Superpowers, como as grandes corporações estão mudando o mundo, alguma coisa do tipo. Então é uma discussão muito aprofundada, ética, técnica, de como a Google lidar com o mundo, de como a Microsoft lidar com o mundo, de como a Apple com a inteligência artificial. Então assim, é uma conversa mais corporativa, né, de alguém que entende realmente do que está falando, que o cara é diretor, né, de um país que tem bilhões de pessoas. Outro livro é esse daqui, é do Max Tegmark, e explora também novamente, né, como é que vai ser a nossa vida com inteligência artificial. Por isso que ele coloca aqui vida 3.0, que a gente já tem tantos 2.0 aí, web 2.0, internet 2.0, indústria. Então ele resolveu colocar tipo esse Vida 3.0, que seria aquele passo a mais. É um livro interessante que vai discutir tanto os riscos quanto as oportunidades. E também faz uma análise futurista, né, de como talvez a inteligência artificial vai mudar radicalmente o futuro da humanidade. Será que ainda precisaríamos de psicólogos? Será que a medicina vai ser um pouco mais restrita? Então, é também um livro interessante. Tem outros livros também, muitos outros livros, que também são muito bons. Caso vocês queiram uma dica, trocar uma ideia, só entrar em contato comigo. E é isso aí, eu te vejo então na próxima aula. Tchau, tchau.